cordados terrestres. Esses cordados, então, que a gente vê hoje, são os cordados terrestres. Nas últimas aulas, nós já vimos que os cordados, eles tiveram seu início dentro da água, né? Então, nós vimos que os seres, eles saíram da água para continuar a sua evolução. Mas para que isso acontecesse, eles precisaram ter algumas adaptações, né? Então, a gente viu lá que quando a gente falou dos peixes, eles não tinham patas, né? Eles tinham nadadeiras, que era o que estava adaptado para o meio em que eles viviam, né? Então, quando a gente entra nos tetrápodes, a gente vê que esses animais, eles têm uma coluna vertebral bem segmentada. A nossa coluna vertebral, então, ela tem vários segmentos que a gente chama de vértebras, né? Nós já vamos ter um crânio bem marcado que protege o nosso encéfalo e nós já temos uma mandíbula bem resistente. Além do que, tetrápode por quê? Porque tem 4 membros, né? Vai ter 4 membros locomotores. Gente, vou pedir para vocês desligarem o microfone, por favor. E nesses membros, nós temos o quê? Os dedos que são articulados, e isso permite que a gente consiga manusear e pegar os objetos com muita facilidade, principalmente na questão dos alimentos, tá? Como os tetrápodes, eles evoluíram dos seres aquáticos, a gente sabe que eles são seres bem mais novos do que aqueles seres aquáticos. Então, eles estão aí no meio, mais ou menos, uns 350 milhões de anos, tá? E nós temos uma variedade aí de mais ou menos 20 mil espécies descritas. Quando eu falo espécies descritas, são espécies que são conhecidas. Mas isso está pronto e acabado? Não. A todo momento, a gente tem descobertas de novos seres vivos, tá? Então, conforme a gente faz pesquisas, conforme a gente vai estudando o meio ambiente, a gente ainda encontra espécies novas, espécies desconhecidas, tá? Agora, a gente vai ver o primeiro grupo, a primeira evolução que nós temos dos tetrápodes, que são os anfíbios. Esses anfíbios, eles são o grupo que é intermediário entre a vida aquática e a vida terrestre. Por quê? Esses anfíbios, eles ainda têm o que a gente chama de uma vida dupla. Porque parte da vida deles ainda acontece dentro da água e parte da vida deles ocorre fora da água, tá? Sem dizer que, obrigatoriamente, esses anfíbios dependem da água para fazer a sua reprodução, tá? Então, os anfíbios a gente vê. E depois dos anfíbios, nós vamos conseguir ver que os répteis surgiram a partir deles. Então, a gente tem os peixes. Primeiro, a gente teve os peixes cartilaginosos, né? Que evoluiu para os peixes ósseos. E daí surgiu os anfíbios, que evoluíram para os répteis. Então, quando a gente fala em biologia, a gente está falando de uma escala de evolução, porque a gente sabe que os seres humanos, eles foram evoluindo com o passar dos anos, né? Até chegar na espécie mais evoluída que a gente tem conhecimento hoje, que é o ser humano. Bom, pelo menos era para ser o mais evoluído, né? Então, a gente tem ali que esses tetrápodes, então, né, eles surgiram a partir, então, desses peixes ósseos, tá? Então, nos peixes ósseos, eles tinham os pares de nadadeiras locomotoras ali, que essas estruturas, então, foram evoluindo para os membros, tá? A gente sabe que, como que a gente descobre isso? Como que essas evidências são comprovadas? A partir dos fósseis, né?
Então, a gente conhece a história da evolução graças aos fósseis. Então, os estudos dos fósseis, a anatomia comparada desses fósseis, entre outras evidências, então, demonstra a evolução desses seres vivos, desses peixes, relacionados à formação dos membros nos tetrápodes, tá? Que foi evoluindo até chegar na gente, ser humano. Nos peixes que a gente chama de sarcopterídeos, tá? Que a gente tem os peixes que são chamados de... que tem uma movimentação de nadadeiras bem evidência, a gente já vê que existe uma alternância entre nadadeiras, braços e pernas, tá? Então, a gente já consegue ver uma mudança aí. Além disso, existem alguns peixes que já são pulmonados, como é o caso da piramboia, que já mostra a evolução saindo da branca para os pulmões, né? Então, a gente vê aí algumas características que são importantes para a evolução, para a saída desse animal que é totalmente aquático para o meio terrestre. Então, só deixa eu concluir aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Que para esse animal que era aquático conquistar o ambiente terrestre, ele precisou ter alguns ganhos. Então, as suas brânquias evoluíram para pulmões, que são órgãos que conseguem retirar o ar da atmosfera, e as suas nadadeiras evoluíram para membros articulados, né? Que permitiram a sua maior locomoção, ok? Tranquilo? Tá, pode perguntar agora, Eduardo. Piramboia é um peixe pulmonado. Parece uma cobra, né? Hã? Ela parece uma cobra. A piramboia, ela é um peixe bem afilado, assim. Acho que tem uma foto aqui na apostila, não tem? Aí, tem uma foto na apostila. Na página 306, tem uma foto da piramboia aí. Bom, gente, então vamos lá. Os anfíbios, então, eles são assim chamados porque ele tem uma vida dupla. Parte da vida dele acontece na água, e parte da vida dele acontece no solo, tá? Então, esses seres, eles são caracterizados por serem seres de transição. E a gente tem mais ou menos 8.000 espécies conhecidas, tá? Então, eles têm uma forma larval, que é totalmente aquática, que tem respiração branquial, tá? Que vive na água. Vamos pensar no sapo. O sapo tem uma larva chamada girino. Onde que você encontra o girino? Na água, né? Você encontra o girino na água. Por quê? Porque é a sua fase larval. E a sua fase larval, ela é aquática. E aí... Um ovo, né? Acho que você deve estar falando. Você deve estar falando do ovo. Então, assim, ó. E a fase adulta desse anfíbio, ela é terrestre, tá? Então, dessa forma, esses animais são dependentes da água para o seu desenvolvimento. Isso é importante vocês saberem. Que os anfíbios, eles são dependentes da água para o seu desenvolvimento, porque o seu ciclo reprodutivo acontece totalmente dentro da água, ok? Oi? Tem que ficar dentro da água.
Mas a tartaruga, ela bota os ovos fora da água e vive na água. O cágado, ele não precisa estar na água, né? Ele é terrestre, totalmente terrestre. Bom, vamos continuar então. Os anfíbios, eles já têm a sua pele bem fina, tá? Depois que ele sai da água, ele tem a sua pele bem fina e ele tem na sua pele glândulas produtoras de muco. Por quê? Porque esses animais, eles já têm pulmão. Porém, é um pulmão ainda muito rudimentar. Não é um pulmão muito desenvolvido. Aí, o que acontece? Além de eles fazerem a respiração pulmonar, eles fazem também a respiração cutânea. Então, eles têm uma pele bem fina e ela é bem úmida, com bastante muco, que possibilita essa respiração cutânea. Prof, tá? o que é muco? Muco, peraí, deixa eu responder para ela, que vocês estão falando ao mesmo tempo, tá? Muco é uma secreção, Micaela, responsável por deixar a pele úmida, tá? Beleza? Entendeu? Tá, entendi. Agora eu vou responder a Maria Fernanda. Sim, eles procuram sempre ambientes sombrios e bem úmidos, tá? Bom, além disso, os anfíbios também têm glândulas que produzem veneno. Então, os anfíbios também são produtores de veneno, tá? E esse veneno é utilizado como forma de defesa. Um sapo não vai te morder, não vai grudar na sua perna e vai soltar você quando trovejar, tá? Acontece que atrás da região da fonte dele, ele tem duas glândulas que produzem veneno, que se você apertar, ele vai espirrar o veneno, tá? Mas o sapo não faz xixi no seu olho também. Prof, mas o veneno, ele sai pela pele? O veneno sai pela glândula. A glândula tem um poro e daí elimina o veneno, tá? Então, assim, ele não tem nenhuma, como as serpentes. As serpentes, elas têm as garras, as presas, que inoculam o veneno, né? Os anfíbios não têm nenhuma estrutura que é especializada na inoculação do veneno, né? Então, o veneno desses anfíbios, ele só é liberado quando o animal ele é apertado. Então, você tem que pegar o sapo na mão e apertar ele para ele liberar o veneno, tá? Então, se um predador morde ele, o que ele vai fazer? Ele vai liberar o veneno para se defender. Todas as espécies têm veneno? Todas as espécies têm toxina, algumas mais venenosas e outras menos. O maior predador dele são as cobras. Eles não, porque a cobra engole ele inteiro. Quando eu quero morder, aí ele fica meio. Bom, muitos anfíbios, eles são considerados bioindicadores. O que é isso, tá? Só existe anfíbio em local que esteja em equilíbrio ecológico, tá? Então, quando o ambiente começa a estar muito degradado pela ação humana, tá? Esses anfíbios é uma das primeiras espécies que desaparece. Então, se é uma região que teve um desmatamento muito grande, muita queimada, o solo está empobrecido,
é uma região que vai estar próxima da desertificação, os anfíbios são os primeiros a assumir. Por quê? Porque eles são seres que são muito sensíveis à alteração do ambiente, principalmente à temperatura e à umidade, tá? Então, os anfíbios, eles são muito sensíveis a essas variações ambientais. Na fase adulta, os anfíbios normalmente são carnívoros, eles se alimentam de outros seres vivos, como pequenos artrópodes, então, eles comem insetos, besouro, minhoca, pequenos invertebrados, tá? Ou até mesmo pequenos vertebrados que ele consiga estar engolindo, dependendo da espécie, ele vai estar se alimentando, tá? Uma característica que é bem interessante desses sapos é a língua deles. Eles utilizam a língua para caça, tá? Então, ele solta essa língua. Exatamente. E essa língua alcança uma distância bem considerável. Ela é bem pegajosa. É como se fosse, sabe aquelas melequinhas? Isso, sabe aquelas melequinhas que você tá e faz? Isso, como se fosse aquilo lá, a língua do sapo, tá? Esses animais também, na pele, então, eles produzem uma substância que protege eles contra a ação de fungos, bactérias e outros micro-organismos, tá? Por quê? Porque eles poderiam provocar infecção nesse animal e levá-los à morte. Então, eles também têm essa defesa, tá? Por que você coloca o quê? É porque ele respira pela pele, daí tampa os poros e ele sofre como se ele estivesse sofrendo um sufocamento. Tem um prato que eu estava precisando, que ele come insetos. Só que os insetos são venenosos. Então, fica tudo na pele, dele. Pode acontecer sim. Pode acontecer. Tem sim. Outra característica dos anfíbios que é bastante importante a gente estudar, tá? É que como eles produzem substâncias antibactericidas, antifungicidas, antivirais na sua pele, essas substâncias, atualmente, elas estão sendo utilizadas pela indústria farmacêutica para produzir substâncias medicamentosas que podem ser utilizadas por nós, seres humanos, tá? As toxinas que ele produz para transformar em medicamento. Mais ou menos isso, tá? A gente também tem espécies de rã que são utilizadas pelos povos indígenas para tratamento médico, tá? Então, a gente tem uma rãzinha verde que ela secreta uma substância de defesa na sua pele, que ela pode ser aplicada para produzir cicatrização. No primeiro momento, ela vai causar um processo de intoxicação, o seu corpo vai responder à toxina, então a gente vai sentir ali febre, formigamento, mas aí depois a pessoa tem a sua imunidade aumentada, tá? E ela se torna muito útil nas temporadas de caça. Por quê? Porque os indígenas utilizam essa substância para colocar nos dardos, nas flechas. Isso, exatamente, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho dos grupos dos anfíbios que nós temos, tá? Então, os anfíbios, eles são divididos de acordo com a forma do seu corpo. A primeira classe que nós temos aí é o que nós chamamos de ápodes.
O que são ápodes? Que não tem membros. Então, não vai ter os membros articulados, tá? Então, são representados por quem? Pelas cecílias, que são também conhecidos como cobras cegas. Todo mundo já ouviu falar de cobra cega, mais do que cecília, né? É muito mais fácil de encontrar nas ruas. Então, esses vermes, essas cecílias, então, são anfíbios vermiformes, então eles parecem vermezinho, tá? Que não têm membros e que vivem obrigatoriamente em ambientes aquáticos ou úmidos, terrestres úmidos, tá? Essas espécies, elas já têm um pulmão bem simples, tá? E normalmente elas vivem embaixo da terra. Elas ficam enterradas porque a terra... Tipo uma minhoca. Isso mesmo, porque a terra é bem úmida, né? Então ela vai estar se protegendo ali embaixo da terra. Ela tem os olhos bem pequenininhos, tá? Ela tem um olho bem pequenininho. Isso, bem pequenininho mesmo. Só que esses olhos já conseguem detectar a presença das presas por meio de receptores químicos. Tem. Uhum. Professora, você vai estar mordida por ela ou não? Não. Ela não consegue. Não. No Brasil, a gente tem algumas espécies aquáticas na Amazônia e terrestres, tá? Só que elas são mais difíceis de encontrar porque elas vivem dentro do subsolo. Essas cecílias, tá? Elas têm sexos separados, então a gente tem a cecília macho, cecília fêmea, tá? E elas realizam fecundação interna. Então, precisa ter a cópula para que ocorra o desenvolvimento do ovo, tá? E as espécies podem ser ovíparas ou vivíparas. Então, elas podem botar ovinhos, como elas podem já liberar os filhotinhos inteiros, prontos. Aí em casa, alguma dúvida? Não. Já me disseram que ela chama Não. Nenhuma dúvida, prof. Fala de novo, Maria Fernanda. Já me disseram que elas tinham duas cabeças. Um lado que era mágico e outro que era fêmea. Mas eu sabia que era mentira, porque quando eu pegava na mão, eu tentava ver as duas cabeças. Não. Vamos lá. Agora, o segundo grupo. Nós estamos falando agora dos urodelos, tá? Os urodelos têm como principal representante as salamandras, tá? Que são anfíbios normalmente de hábitos noturnos e que vivem em regiões muito arborizadas e sombrias, tá? Elas vão ter o corpinho alongado e vai ter os membros mais curtos e não perdem a cauda durante o seu processo de metamorfose. Então, as salamandras continuam com a cauda durante toda a sua vida. Sabe o axolote? Fica com aquelas barbinhas assim lá. Ele não perde a cauda, né? Eles também se assemelham a lagartos, né? Só que eles vão ter a pele bem úmida, não tem escamas, né? Oi? Tem. Essas espécies, ela tem a capacidade de regenerar o membro e a cauda. Então, se você cortar a cauda de uma salamandra, ela volta a crescer. A cauda não se transforma em uma lagartixa, mas a lagartixa produz uma nova cauda, tá? Elas também produzem veneno por meio das suas glândulas que ficam na cabeça, tá? Para se proteger dos predadores, principalmente quando elas são atacadas. E ao contrário dos anfíbios terrestres, as salamandras, elas se acasalam no ambiente terrestre. O sapo, a rã, a perereca, a cecília se acasalam em ambiente aquático, tá? Enquanto elas no ambiente terrestre. Então, depois que eles têm a fecundação, eles põem o ovo dentro do órgão genital da fêmea, tá? E em seguida, essas larvas são liberadas na água pela fêmea. Então,
a postura dos ovos não acontece na água. Os ovos, eles se desenvolvem dentro do corpo da salamandra. O que vai para a água? As larvas prontas, tá? Então, vai para a água as larvas prontas, daí vai sofrer sua metamorfose, né? E aí ela volta, vai concluir seu desenvolvimento. Vai concluir seu desenvolvimento dentro da água, tá? A última classe que nós temos, que é a mais conhecida, popularmente mais conhecida, que são os anuros. E aí, esses são os que não têm cauda, que são sapo-rãs e pererecas, tá? Então, é o grupo que tem uma maior diversidade de espécies, né? E a gente pode encontrar em todos os continentes. Eles locomovem-se saltando, tá? Tem um esqueleto já adaptado para o seu tipo de locomoção. Eles são carnívoros e utilizam a sua visão para detectar a presa. E eles se alimentam por uma língua bem grande e pegajosa. Ele tem tipo um. Sim, tem. Essas espécies, elas são dioicas, então tem sexos separados, tá? Os machos e as fêmeas são totalmente diferentes. O macho é menor do que a fêmea, então tem diferenças bem grandes. A maior parte deles são ovíparos, então eles botam o ovo e a fecundação é externa. Então eles liberam os gametas na água, não tem fecundação interna. Só que para acontecer essa fecundação, acontece o que a gente chama de abraço. Então, esses sapos, o que acontece? Eles vão para a água, tá? O sapo, ele sobe na fêmea e ele dá um abraço ali na fêmea. Depois de um longo tempo que eles ficam ali, tem todo um ritual, sabe? Fica fazendo o seu canto para atrair a fêmea, enfim, tem todo aquele... Aí eles vão lançar os seus gametas na água. O sapo da infância. Isso é muito interessante para a criança. Eu tenho um filho que ele faz e fazem a dança do caminho para crescer. Isso. Isso é muito interessante. Sim, todos os machos, eles têm os seus métodos de cortejo das fêmeas, tá? Bom, enfim, depois que aconteceu o abraço, esse abraço permanece por algum tempo. Então, eles lançam os gametas na água, tá? O espermatozoide vai ao encontro do óvulo da fêmea e aí ocorre a fecundação. Ocorreu a fecundação, vai ter origem de um ovo sem casca e esse ovo vai permanecer na água para quê? Para não ressecar, tá? Então, por isso que a sua fecundação é externa e obrigatoriamente na água. E depois, esse ovo vai sofrer o seu desenvolvimento, vai romper a sua película e vai liberar uma larva, que a gente chama de girino, né? E aí, essas larvas, elas têm brânquias. Elas fazem respiração, o quê? Branquial. E elas têm uma cauda. Conforme elas vão tendo a sua metamorfose, as brânquias vão se desaparecendo, vai dar origem aos pulmões, tá? Vai ocorrer uma regressão da cauda e começa a aparecer os membros locomotores. Primeiro aparecem os membros traseiros e depois aparecem os membros dianteiros, tá? E aí, só concluir isso aqui, isso prova que os anfíbios, eles são realmente a evolução dos seres. Então, saindo do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Porém, eles ainda são dependentes da água para fazer o seu desenvolvimento. Ok? Certo? Pode perguntar, Maria. O ovo? A larva, sim. Ela se alimenta do fitoplâncton propriamente na água. Tá? Uma pessoa, se é um animal humano,
Sim, por isso que a ovopostura é bem grande. Então, é liberado um monte de espermatozoide, um monte de óvulos, e é produzido um monte de ovo, tá? Por isso o número tão grande de ovos, por causa que eles são bastante vulneráveis ao meio. Ela só eles sabem, ocorre o sentimento deles irem a água da sua mãe. Só que o problema são bem fortes, elas vão e Exatamente, são os predadores naturais. Sim, no máximo essa história 3 ou 2 ou depende do tamanho da criança. É assim mesmo, são os predadores naturais, é o meio ambiente agindo, né? Então não tem como a gente evitar esse tipo de situação. Dúvidas, perguntas? Aí em casa tranquilo? De boa. Sim. Sim? Tudo beleza. Então agora vocês vão fazer para mim o módulo 71, o módulo 72 e o para conferir. Eu vou pedir para vocês estarem conferindo as atividades que eu mandei os gabaritos, tudo certinho, tá? Eu vou abrir um espacinho no que mágico para vocês estarem postando lá para mim. Se der tempo, eu volto e faço mais uma chamada. Se não der tempo, na quinta-feira, nós começamos a apostila nova de vocês de Ciências da Natureza. Ok? Ok. Tá. Tchau, Então, eu prof. vou encerrar essa chamada agora, tá? Até mais. Beijo, tchau. Tchau. Prof. Tchau.